Pronto. A gente vai para o terceiro módulo. Esse terceiro módulo como vocês já sabem, cada módulo corresponde a uma das competências do Enem. E essa competência, a terceira competência do Enem, está relacionada com a organização. Na aula passada comentei rapidamente, porque a gente estava falando de coerência, e aí eu precisei mostrar algumas coisas que a gente vai tratar também hoje aqui, e vai estar detalhada e organizada de uma forma mais clara. Exatamente aquilo que eu falei na aula passada, e ainda algumas coisas mais, algumas dicas mais práticas de como a gente deve se portar diante do texto. Então, esse módulo chama-se Escreva para ser compreendido, arrume suas ideias. Portanto, a ideia principal aqui é que você se faça entender e que o seu texto seja organizado. A terceira competência do Enem não deixa dúvida sobre aquilo que deve ser feito. Organizar, selecionar, organizar e relacionar. Vejam que esses três verbos são extremamente importantes. Selecionar, organizar e relacionar. O que a gente tem que fazer? Selecionar os argumentos, fatos e opiniões, organizar os argumentos, fatos e opiniões e relacionar esses fatos, argumentos e opiniões. Então, esses três verbos estão relacionados com o mesmo objeto, com a mesma coisa, que são os argumentos, fatos e opiniões. Qual é o objetivo que a gente tem em fazer essa seleção, organização e relação de fatos, opiniões e argumentos? Para defender aquilo, para defender o nosso ponto de vista a respeito do tema que está proposto lá no início da redação. Então, isso daí, vamos dizer, de linhas gerais, é o resumo daquilo que é a terceira competência do Enem. E aí, hoje, na aula passada, comentei com vocês que quando a gente se depara com um tema, a gente lê, porque pode ser que você não tenha nenhum conhecimento a respeito de um tema. Pode ser, isso pode acontecer. Eu estou dizendo você, mas não é nenhum de vocês, não. É um você universal, que me toca a mim também, isso. Porque a gente não sabe tudo a respeito de todas as coisas. Às vezes, nem um pouco a respeito de todas as coisas. A gente sabe alguma coisa a respeito de algumas outras coisas, mas nunca tudo, ou algum pouco a respeito de tudo. Então, às vezes, pode ser que na redação você se depare com um tema, com um assunto, que você absolutamente não sabe nada sobre ele. Você pode já ter ouvido alguma vez, ocasionalmente, falar a respeito daquilo, mas você não deu muita importância porque não foi alguma coisa que chamou sua atenção. E aí, quando chega na hora da redação, cadê que falta argumento? Para isso, vem em socorro aqueles benditos textos motivadores. É dali, portanto, se você não sabe buscar nada fora, você tem pelo menos o apoio daqueles textos motivadores que vão lhe dar algum alento, que vão lhe dar alguma coisa para você se organizar. E aí você vai ler aqueles textos e fazer aqueles passos que eu falei na aula passada, né? Fazer a lista de todas as ideias que venham à sua cabeça naquele momento. E depois os outros passos. Mas a gente vai ver isso hoje com mais detalhe. Na aula passada falei muito rapidamente sobre isso. Hoje a gente vai se deter com um pouco mais de devagar, de demora nisso. Aí aqui está o roteiro para a elaboração de um texto. O roteiro para a elaboração de um texto. Primeiro ponto, primeiro passo. Leia atentamente o tema. Leia atentamente o tema. Você vai... Se você achar que precisa de ler esse tema mais do que uma vez,
Leia quantas vezes sejam necessárias, até você ter a certeza de ter compreendido o que é que o tema significa, o que é que se espera dali. Olhem, uma vez, eu vou colocar aqui no chat, eu me lembrei disso agora, senão eu teria já posto isso no slide. Vou botar duas palavras ali. A primeira palavra e a segunda, elas são praticamente iguais, tem mais ou menos aquilo que a gente viu no primeiro módulo, né? Na questão dos parônimos e homônimos. Se você for ler do jeito que está aqui, as duas ficam exatamente iguais em pronúncia, lazer e lazer. Só que a primeira é em inglês, e ela lê-se laser. E a segunda é português, lazer, tempo de ócio, tempo de descanso. Houve uma redação, há muitos anos, em que o camarada, na redação, pedia-se para desenvolver um tema a respeito do lazer, com Z. O aluno leu, e não sei por que razão, entendeu que era laser. Fez uma redação belíssima, mas sobre o laser. E o tema era lazer. O que significa dizer que, por mais bem feita que tivesse a redação dele, escreveu muito bem, mas ele zerou a redação. Por quê? Por ter fugido do tema. Ele não conseguiu na hora, talvez o nervosismo, isso tudo atrapalha, não conseguiu na hora distinguir, perceber que a redação era sobre lazer e não sobre o laser. E escreveu, ele gostava de física, então foi a praia dele. Mas aí perdeu a redação por falta de compreensão. Então, leiam tantas vezes quantas sejam necessárias o tema da redação. Depois disso, porque você tem que ter, você só vai dar o passo adiante, o segundo passo, se você tiver a certeza de ter compreendido o primeiro passo. Porque se você dá o primeiro passo de qualquer jeito, certamente o resto dos passos vão ser todos mal feitos. Se o primeiro passo é bem dado, a tendência dos outros é serem melhores. Então, tenha certeza de ter compreendido o assunto que vai ser desenvolvido. Quando você começar a ler, mesmo no tema, depois nos textos auxiliares, você vá sublinhando todas as coisas que você achar importante, todas as coisas que chamem a sua atenção. Repito, se o tema for daqueles temas que você absolutamente não domina nada, se o tema for daqueles que você absolutamente não domina nada, mas leia com atenção os textos motivadores. Leia uma vez, duas vezes, três vezes, até que você se aproprie, pelo menos, daquela ideia que está recortada naqueles textos. E vá sublinhando as coisas que você julgue conveniente, que você julgue que são apropriadas para utilizar no seu texto. Então, esse é o segundo passo. Marcar, seja no título, seja no tema, marcar as palavras que você acha importante. A palavra importante do tema, geralmente no tema você vai ter uma palavra importante. Às vezes o tema é bem grande. Por exemplo, vamos pensar nessa do lazer, lá que o camarada interpretou laser. Para a nossa sociedade competitiva, qual é a importância do lazer? Veja que o camarada poderia ter interpretado também na nossa sociedade, ou na nossa sociedade competitiva, não, no mundo contemporâneo, discorra sobre a importância do lazer. Ele poderia também ter lido corretamente, no nosso mundo contemporâneo, discorra sobre a importância do laser para as cirurgias, para tudo isso. Então, veja que, nesse contexto, todas as interpretações seriam possíveis. Então, a palavra importante ali, a mais importante de todas, seria o lazer. E você entendê-la bem. E você percebê-la bem.
Aí, nos textos motivadores, certamente vai ter alguma coisa envolvendo a psicologia, porque vai precisar. O lazer é justamente um momento de separar-se das coisas, né? Do estresse. Mas veja que eu estou fazendo aqui umas conjecturas só, porque a gente está no segundo passo. E aí você precisa entender no tema o que é que está acontecendo. Marque a palavra principal no tema. Depois, quando estiver lendo os textos auxiliares, marque também as palavras que você julgar importante, para ter a certeza de ter escolhido as melhores coisas para utilizar no seu texto. O terceiro passo é aquele que eu já disse na aula passada, né? Faça uma lista de todas as palavras que vier à sua mente sobre aquele tema. Eu geralmente começo com essa. Quando eu dou, como eu fiz na aula passada, os passos, eu acho que são 5 passos os meus, você coloque. A primeira coisa que eu digo é faça uma lista. Mas é óbvio que seria óbvio, na verdade, vou botar assim, seria óbvio que você, para fazer uma lista, teria que ter compreendido bem. Mas no caso do rapaz do laser, ele compreendeu bem, errado, mas compreendeu bem. Só não conseguiu distinguir laser de lazer. Mas ele fez a lista toda certinha. Depois que você fizer a lista, esse terceiro passo é o primeiro passo que eu dei na aula passada, você vai fazer o quarto passo aí, que na minha listinha da aula passada foi o segundo, selecionar as ideias mais apropriadas. Lembram-se do exemplo que eu dei de organizar uma seleção de futebol. Você não pode chamar todos os goleiros que há no Brasil para fazerem parte do plantel da seleção brasileira. Você tem que escolher uma quantidade mínima, uns 2 ou 3. Você não pode escolher todos os pontas direita, todos os meios campos. Você tem que escolher alguns para fazer parte do seu plantel. Do mesmo jeito aqui, da listona que você fez, eu geralmente aconselho cerca de 20 palavras. Então você pense o máximo de coisas que você puder e depois que você fizer isso é que você vai selecionar, vai escolher. Selecionar significa escolher os melhores. Quando você vai, quando o Brasil exporta frutas, são lá frutas selecionadas. De todas as frutas colhidas, aquelas que vão para fora são as melhores. O que fica aqui para a gente é só o refúgio. Depois que você fez isso, organizou as suas ideias, aqui tem uma coisa que está faltando. Sim, na lista, você não tem a censura. Você não tem a preocupação com nada, porque aquela lista não significa dizer necessariamente que você vai usar tudo que está ali. Então, bote tudo você acha que tem a ver com o tema. Dê vazão à sua imaginação, à sua inteligência. Porque, por isso que eu aconselho, quando você lê, não vai escrevendo logo, não. Faça essa lista primeiro, para depois selecionar. Porque na hora vem um burbotão de ideias na cabeça da gente, que quando a gente bota no papel, aquela coisa não tem forma nenhuma, tá toda doida, toda. Aí a gente escreve 3 parágrafos, simplesmente porque a forma de um texto dissertativo, argumentativo dissertativo, são basicamente 3 parágrafos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então a gente faz desse jeito, como se o primeiro parágrafo realmente fosse uma introdução, como se o segundo parágrafo realmente fosse um desenvolvimento e como se o terceiro parágrafo realmente fosse uma conclusão. Embora nenhum dos 3 sejam nada disso. Por que acontece isso? Porque a gente não lista as nossas ideias. A gente já quer imediatamente colocar essas coisas no papel. Quando você for selecionar suas ideias, lembre-se disso que eu já disse. Selecionar é escolher o melhor. No nosso caso aqui, aquilo que você julgue mais apropriado. Agora sim, você acredite na sua capacidade de percepção. Procure observar o que é melhor escrever na introdução,
quais são os pontos relevantes para a sua argumentação. Então, é nesse momento que você vai escolher os argumentos que você vai utilizar durante o período de seleção. Talvez uma frase de um poeta, uma frase de um filósofo, uma notícia que você viu no noticiário. Porque uma vez que você está escrevendo um texto que você não pode consultar nada a não ser as suas lembranças, você pode dizer, você pode lembrar-se de uma reportagem, mas não saber exatamente quando ela apareceu na televisão. Você diz, como foi veiculado no Jornal Nacional, sem precisar dizer dia, nem hora, nem mês, sem dar a data, porque você está recorrendo simplesmente às suas lembranças. Então, você pode citar uma frase de Aristóteles sem ter que necessariamente dizer onde aquilo está de Aristóteles. Quando eu estou fazendo um trabalho para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, eu não posso só dizer Aristóteles dizia isso. Eu tenho que dizer onde Aristóteles dizia aquilo, porque a pessoa que vai ler o meu texto tem a possibilidade daquilo que Karl Popper, um filósofo chamava, da filosofia da ciência, chamava de falsificação da ciência. Tem a possibilidade de ir no livro verificar se realmente Aristóteles disse aquilo, se ele transcreveu corretamente a frase. Porque você pode ter entendido uma coisa diferente daquela que realmente Aristóteles tenha dito. Mas numa redação como essa, você não precisa citar de onde. Você basta se lembrar quem foi o autor. Platão, Aristóteles, Sócrates, Descartes. Tanto que eu acho que nesses cursinhos, os professores ficam ensinando meio que umas frases chavões de Aristóteles, de Platão, de Kant, de Baudelaire, essas coisas todas, para os alunos terem um repertório para utilizar na redação. Porque eu acho muito difícil que um aluno do nível médio tenha lido Montesquieu, por exemplo, para citar o Adam Smith na Riqueza das Nações. Eu acho muito difícil que um aluno do nível médio tenha lido essas coisas para fazer citação específica e precisa a respeito de um tema. Geralmente há umas listas de frases que os alunos ficam lendo, relendo e relendo até memorizar. Tem um repertório de frases para utilizar na hora da redação, se precisar. Então, aí você pega os pontos relevantes para a sua argumentação e as propostas que você vai colocar na conclusão. Então, nesse momento da seleção, você já organiza tudo isso. Repare uma coisa importante, a gente não escreveu nada de texto ainda, viu? Diga aí, Iago. A gente não escreveu nada de texto ainda. A gente está só organizando ainda o texto. Estabeleça as ligações entre os parágrafos, isso é extremamente importante, isso faz parte do que a gente vai ver hoje, chamado coerência, as relações entre os parágrafos, você dizer, em seguida, por exemplo, no parágrafo seguinte, depois disso, como consequência disso, entendeu? Você colocou no parágrafo uma coisa, uma ideia, aí bota no seguinte, como consequência disso, tá. Você está fazendo uma relação entre os parágrafos. Porque no Enem, dois tipos de relações são observadas. A relação que eles chamam intraparagrafal, que é dentro do mesmo parágrafo, o pois, tipo, sei lá. O lazer é importante nos nossos dias porque as pessoas não são máquinas que trabalham incessantemente. Precisam de um momento de descanso. Esse porquê está fazendo a relação dentro do parágrafo, chama-se intraparagrafal, dentro do parágrafo. Esse outro que eu disse, vamos nessa mesma pegada, né? O lazer é importante nos nossos dias porque as pessoas não são máquinas que trabalham incessantemente. Terminou um parágrafo. Como consequência disso, é preciso prever em lei um dia de descanso para
na jornada de trabalho, ou momentos de descanso e descontração na jornada de trabalho. Aí eu já fiz a ligação entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Então, você tem que usar na redação do Enem pelo menos uma conexão intraparografal e pelo menos uma relação interparagrafal. Então, intraparografal é dentro do próprio parágrafo e interparagrafal é entre dois parágrafos. Isso tudo você já tem que pensar antes de escrever. Pensar nas relações, organizar mais ou menos na cabeça a coisa para colocá-la no papel. E aí, aquela historinha que eu contei na aula passada, daquele Vale dos Ossos Secos, né? De Ezequiel, acho que foi na aula passada, Ezequiel 37, eu acho que é isso, Ezequiel 37, cada osso procurando o seu lugar. A gente vai montar o esqueleto primeiro, para depois colocar carne, nervos, músculos, veias, todas as coisas e cobrir de pele. Todas as coisas necessárias para ter um corpo. Porque um texto é isso, é um corpo. Aí sim, quando você tiver com todas essas coisas organizadas, quem vai ser o primeiro parágrafo, quem vai ser o segundo parágrafo, se você, no seu desenvolvimento, quantos parágrafos você terá no desenvolvimento, se você vai ter um parágrafo só, ou 2 parágrafos, ou 3 parágrafos, não aconselho a botar mais do que 3 parágrafos no desenvolvimento, não aconselho. Então, você ter uma introdução, o desenvolvimento com 1, 2 ou 3 parágrafos e o último parágrafo de conclusão. Você organizar isso tudo. Quantos parágrafos terá o meu desenvolvimento? Eu preciso fazer conexão entre eles. Já começar a pensar para fazer essas coisas. E aí, você vai para o 5º passo, que é fazer o rascunho. E por que é necessário fazer o rascunho? Veja bem, você já raciocinou antes da feitura do texto. O seu texto está organizado, o corpo está mais ou menos bem feito. Inicie respondendo a pergunta que está no tema. Em concurso, geralmente, os temas são elaborados de tal forma que a pessoa necessariamente deva, aquilo que eu disse na aula passada, você tem que ter um posicionamento, ou você é a favor ou você é contra. Geralmente, nos concursos e tipo prova do Enem, que, vamos dizer que não deixa de ser um concurso, porque a sua nota, boa ou ruim, pode garantir uma vaga para você numa universidade, caso a pessoa queira ir. O desenvolvimento deve ter, como eu disse, de 2 ou 3 parágrafos. Um eu acho muito pouco, mas você pode botar 1, 2 ou 3 parágrafos. Preste atenção que os exemplos que você deve usar são exemplos atuais. Então, isso exige de você estar antenado nos noticiários. Relacione fatos, procure relacionar, fazer com que os fatos e os exemplos que você vai dar estejam na mesma vibe, na mesma direção. E correlacione suas ideias. Na conclusão, deve haver propostas claras e que sejam possíveis de realizar a fim de minimizar o problema que está sendo abordado no correr do seu texto. O título, eu não sei se isso mudou, mas até há 2 anos o título era opcional. Até há 2 anos o título era opcional. Porém, se você escolher colocar um título, você tem que fazer um título que seja bem feito. Porque senão, você pode perder ponto por um título mal feito. Ele deve ser curto e impactante. O título é a última etapa a ser cumprida. Porque aí é quando você vai tentar 2 ou 3 palavras que resumam todo o seu texto. Eis a dificuldade de um título. Depois que você fizer o rascunho, tudo isso foi no rascunho. Depois que você fizer o seu rascunho, releia o seu texto. No caso de uma redação do Enem, qual é o conselho que eu dou aos meus alunos do nível médio? Eu digo para eles,
Você não tem outras provas para fazer naquele dia? Vá responder, sei lá, são quantas questões? São 60 questões? No Enem, eu nem lembro. Vamos imaginar que sejam 60. Você vai, responda 20. Você faz a seleção, né? A lista. Fez a lista, vai responder 20 questões. Eu sempre aconselho não fazer tudo de uma vez só. Fez a lista, vai responder 20 questões. Terminou as 20 questões e não precisa respondê-las todas, né? Terminou as 20 questões, volte. Volte e vá agora escolher. Você não vai mexer, acrescentar mais palavras na lista. Você já acrescentou todas as que tinha que acrescentar. Aí você responde 20 questões. Por que isso? Porque você se desapega daquelas 20 questões, daquelas 20 ideias que você tinha listado, tinha escolhido. E aí agora você vai selecionar quais são as mais apropriadas, escolher as melhores. Feito isso, você vai responder mais 20 questões. Terminadas as 20 questões, volte para o seu texto para começar a organizar como é que ele vai ficar e escrever o rascunho. Terminou o rascunho, vá responder as outras 20 questões. Quanto mais você demorar entre o rascunho e a releitura, você melhor. Então, responda as 20 questões e revise as 20 primeiras. E aí volte para reler o seu texto. Porque lembre-se do tema, escreva para ser compreendido. Depois que você se distancia do seu texto, é que você começa a perceber que o seu texto está claro ou não está claro. E aí, releia o seu texto. Isso é extremamente importante. Faça isso de forma crítica. De forma crítica. O que é de forma crítica? Com juízo, percebendo. A palavra crisis, em grego, significa peneira. Peneira. Que você bota, algumas coisas passam, outras ficam. Então, leia o seu texto já pensando que ele pode não ter coisas boas que precisam ser melhoradas. E aí você vai reler o seu texto. Leia como se o texto não fosse seu, como se o texto fosse de uma outra pessoa. Verifique se há coerência, se o seu texto está bem argumentado. Os exemplos, primeiro, se você colocou exemplos, se esses exemplos são exemplos atuais, preste atenção se houve muita repetição de palavras. Se houve muita repetição de palavras. Se há coesão, a gente hoje vai falar da coesão. Se há coesão entre as partes. As propostas que você colocou na conclusão são propostas viáveis? Elas podem ser executadas? Você colocou os agentes todos da execução? O que, quando, como, por quê e por quem? Qualquer pessoa que leia o seu texto será capaz de entendê-lo? Aqui você precisa deixar o seu texto mais bonito, como se fosse uma joia. O nome que usa para isso, quando o diamante ele não sai da natureza naquele formato. Ele é lapidado, burilado. Então você burilhe o seu texto, corte as partes que você acha indevidas para que ele fique mais bonito, arranque as arestas dele. É uma questão de técnica, isso, mas é também uma questão de sensibilidade. Como eu estou pensando nessas redações que a gente não tem acesso a nada, mas hoje você tem aquelas que são feitas virtualmente, né? Que você usa o computador e não mais uma prova de papel que você vai escrever. Aí você vai escrever o seu texto no editor de texto, mas vamos imaginar que você está no papel. Você escreveu à mão, você já cortou, já burilou, já lapidou o seu texto, já arrancou as coisas, mudou de lugar, viu se tinha palavras repetidas, colou, substituiu por sinônimos. Aí, nesse momento, você vai passar o seu texto a limpo, com a letra legível. Ah, mas a minha letra não é boa. Escreva como se fosse letra. Antigamente não podia, mas hoje não existe, não impede de você usar aquilo que chamam letra de imprensa, né?
caligrafia técnica. Eu não sei se vocês do subsequente fazem caligrafia técnica. O pessoal do médio faz, aí no IFAL. O cara que vai corrigir sua redação, ele tem 100 redações para corrigir. Ele não vai tentar ficar decifrando os hieroglifos que você escreveu. Vou contar uma história. Um dia eu tenho um problema de gota, ácido úrico alto, e outro dia, tem algum tempo já, eu estava com uma dor no nervo ciático, mais uma coisa de você querer morrer e a morte não chegar. E aí eu fui para o médico, um ortopedista. Chegando lá, a dor, eu já ia para ele, que é sempre esse ortopedista que eu vou. Eu já ia, sempre quando ele está falando, a letra dele é um garrancho. Não, é pior do que um garrancho, é um garrancho pegando fogo. Aí, sempre que ele está falando, eu já vou escrevendo, anotando as coisas os remédios que ele mandou comprar e os exames que ele manda fazer. Só que nesse dia, a dor era tão grande que eu me esqueci. Aí eu saí, fui numa farmácia comprar os remédios que ele tinha passado, entreguei o papel pro atendente da farmácia, ele pegou, virou de cabeça para baixo, botou assim contra a luz para ver se distinguia. Ele disse: olha, eu acho, meu amigo, se o senhor achou, não é meu não, porque eu não perdi nada não. Aí fui noutra farmácia, o camarada não entendeu. Como era perto do consultório, eu voltei ao consultório, aí perguntei para a atendente dele, eu digo: fulaninha, você entende a letra do médico? Ela disse: rapaz, às vezes sim. Eu digo: minha filha, tenta decifrar isso daqui. Ela olhou, disse: vixe, hoje tá ruim, viu? Vá ali que ele tá no horáriozinho vago, entre ali e peça para ele decifrar isso aí. Aí eu entrei, entreguei, disse: olha, doutor, ninguém entendeu não nas farmácias. Ele pegou, olhou e disse: bora fazer outra consulta. Porque nem ele mais sabia o que tinha escrito. Então, você escreva com letra de imprensa. E escreva com letra de imprensa. Não espere que a pessoa vai ter tempo nem paciência para decifrar garrancho. Tenha cuidado, capriche, evite o máximo possível rasuras. Se for usar corretivo, compre um corretivo novo. Eu tenho um aqui que já tem uns 200 anos. Quando eu vou apagar alguma coisa, ele não quer mais apagar. Compre um corretivo novo. Ou aquela técnicazinha, não risque. Bote entre vírgulas e diga, e bote assim: digo tal coisa, corrige. Se você estiver no computador, observe, respeite as colunas, os parágrafos, as tabelas, a formatação, a fonte que vai ser utilizada, o tamanho da fonte. Preste atenção na ortografia. Selecione, substitua, enfim, utilize os diversos recursos dos editores de texto. Depois, o 8º passo é atenção ao título. Cuide do título. Ele deve ser pertinente ao assunto. O título deve ser curto, forte, de impacto. Não use nos títulos artigos definidos ou indefinidos, nem tampouco verbos no gerúndio. Verbo no gerúndio é que eles terminam em NDO, amando, comendo, dormindo. Por exemplo, você tem As Origens da Crise, um título. Esse título está feio. Corte o artigo, Origens da Crise. Perigo morando debaixo dos viadutos. Morando. Tire o morando. Perigo mora debaixo dos viadutos. E assim a gente vai burilando o nosso texto. Aqui uma mensagem interna de uma organização. Vejam o texto que o camarada escreveu. Assunto: o não uso correto de cinto de segurança obrigatório por lei. Repare que arrudeio para dizer uma coisa tão simples. O não uso correto. Não era melhor ele ter dito uso incorreto?
Uso incorreto? Prezados senhores, por ocasião do nosso traslado de hoje, Avenida Rio Branco para Botafogo, tivemos a oportunidade desagradável de constatar a proatividade de nossa vigilância, tão bem paga, naquele momento sob a supervisão local do inspetor de segurança interna Teixeira, quando, ao adentrarmos, o vigilante contratado, responsável por anotar os nomes dos motoristas, interrompeu o ingresso do ônibus da companhia Pássaro Azul para advertir o motorista Luiz que o mesmo utilizasse seu cinto de segurança. O mesmo passou o cinto sem que eu o afivelasse, seguindo adiante. No entanto, o inspetor de segurança interna Teixeira, percebendo a infração, novamente interrompeu o curso, ordenando-o que efetivamente afivelasse o dito cinto, o que foi feito, no entanto, sob protestos. O que desejo focar é que nosso elo mais fraco da cadeia também... Eu nem sei se isso aqui é também, da nossa cadeia TBM, são os contratados. Para tanto, torna-se prioritário um trabalho para eles direcionado, de treinamento, conscientização e competência, e se após empreendido o esforço, se que significa que estava assim mesmo com esse acento, este profissional não reconheceu o valor deste bem, a ação corretiva, a meu ver, deve ser exemplar. Atenciosamente, Celso Falabella Filho. O título é muito longo, não há uma ideia central. Não, o título é longo e é impróprio. Porque bastava dizer, o uso incorreto, uso do cinto de segurança, pronto. Ou sobre o uso do cinto de segurança. Não precisa no título estar esse que é obrigatório por lei. Depois, o autor se perde na argumentação. Qual é a ideia central dele? É a falta do uso do cinto ou a proatividade, a ação proativa? Ou o treinamento adequado? Deveria estar organizado em ideia principal e ideias secundárias. A pontuação está toda doida. Por exemplo, aqui, ó, não reconheceu o valor, vírgula, deste bem. O valor deste bem, sem essa vírgula aqui. Uma das, né? Há outras tantas por aqui. Além desse daqui, né? Esforço com esse acento. O que mais? Veja que ele usa, em algumas palavras, inicia com letra maiúscula, tipo treinamento. Conscientização aqui, tá certo porque ela vem daqui depois de um ponto. Mas conscientização e competência. Por que competência está com letra maiúscula? Por que treinamento está com letra maiúscula? Por que valor está todo em maiúsculos? Por que Teixeira e Luiz estão escritos todos com letras maiúsculas? Uma possibilidade de reescritura seria: hoje, durante o assunto cinto de segurança. Hoje, durante o trajeto Avenida Rio Branco Botafogo, todos os passageiros do ônibus 67/09 puderam presenciar o não uso do cinto pelo motorista Luiz Toledo. Mesmo repreendido pelo inspetor de segurança interna, Marcelo Teixeira, o senhor Luiz não cumpriu a regra e ainda desacatou o inspetor. Aguardo providências quanto a fato tão sério em nossa organização que prima pela conscientização, competência e pelo treinamento de seus empregados. Atenciosamente, Bianca de Castro. Repare a diferença. Depois veja aqui, olha, que o mesmo utilizasse seu cinto de segurança, o mesmo passou o cinto. Repetição de palavra demais. Coesão. Coesão é a unidade lógica. É o texto ser um todo único. Falar vamos dizer, a mesma ideia, que é o tema. Tem a ver com coerência. Então, a gente viu a coerência
na aula passada, isso está relacionado com a coerência ainda. Coesão é a capacidade de tornar um texto claro, sem rodeios, simples, objetivo e sem palavras muito repetidas. Vejam aqui alguns elementos de coesão. Há um computador nesta sala que ora funciona, ora não. Isso é alternância. Conclusão. Oswaldo acorda sempre tão tarde. Isso aqui não é conclusão, não. Essa conclusão aqui está errada. Depois eu vou pensar aqui numa de conclusão e coloco aqui. Concessão. Concessão significa que você admite que a coisa aconteça diferente. Isso aqui é consecutiva, não é conclusão, isso é consecutiva. Isso indica uma consequência. Ele acorda sempre tão tarde que vive atrasado. Isso é a consequência. Então, vocês anotem isso daí, por favor, porque no livro que está lá no CIGAR, que essa imagem daí eu tirei lá do livro, então você, por favor, anotem para não interpretarem errado. Isso daí, no lugar de conclusiva, é consecutiva. Aqui, em vez de conclusão, é consecutiva. Consecutiva, Oswaldo acorda sempre tão tarde que vive atrasado. Concessão, por mais que me contem, não consigo acreditar. Explicação, fique quieto, preciso terminar a leitura desse livro ainda nesta tarde. Aqui. Ficar quieto por quê? A causa, minha sobrinha Patrícia não pôde viajar, visto que não conseguiu autorização dos pais. Consequência, que seria consecutiva, né? Sofreu tanto com o sequestro, veja que é a mesma estrutura, tá vendo? Acorda tão tarde que vive atrasado. Sofreu tanto com o sequestro de seu sobrinho que resolveu mudar de cidade. Essa e essa são a mesma. Mas, por exemplo, a frase famosa, né? Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Isso é uma conclusiva. Temporalidade, indica tempo. Houve vários protestos depois que o diretor saiu. Depois que o diretor saiu da reunião. Finalidade. Para quê? Tentei de tudo para que ele fosse aprovado no vestibular de medicina. Está vendo aqui? Finalidade. É para que alguma coisa vai acontecer. Comparação, ela fala como a tia. Se como é uma comparação. Conformidade, preenchi os papéis como você me determinou. Conforme você me determinou. E condição, farei o que você me pedir. Isso daqui não está legal. Condição é o se. Farei o que você me pedir se você me der 2 horas para me preparar. Esse com uma condição não é uma oração condicional. Então, prefiro isso. Se você me der 2 horas para me preparar. A segunda coisa da aula, a terceira já, da aula é isso daqui, tal desse queísmo. O que é isso? É a repetição da palavra que demais dentro de um texto. O que serve para ligar orações, mas quando o vocabulário é pobre ou inadequado, uma das tendências é se apoiar no que de forma exagerada. Veja esse primeiro texto aqui. Alexandre, que é o novo coordenador do grupo, que vem a ser sobrinho da diretora, está desenvolvendo um novo projeto, que é o de diminuir o intervalo do lanche para sairmos mais cedo. Aqui ele ainda poderia ter colocado um outro que, né? Para que saiamos mais cedo. Então, reparem. 1, 2, 3. 3 Qs numa frase de 4 linhas. Agora repare essa reescritura. Alexandre, novo coordenador do grupo e sobrinho da diretora, bota isso tudo como um aposto e não como uma oração explicativa. Tudo como um aposto. Desenvolve, no momento, novo projeto. Aqui poderia ser 2 pontos. Diminuir o intervalo do lanche para sairmos mais cedo. Não sei para que essa pergunta aqui. Deve ser erro de impressão. Como escrever direito? Acho que são 9. Tem mais 3, parece, na outra página. Não use palavras difíceis. Às vezes, as pessoas acreditam que saber português significa você conhecer palavras estranhas que ninguém saiba. Isso não é saber português. Saber português é você utilizar
os futuros. Os futuros é você colocar os S's, dizer as crianças e fazer a concordância foram. Você não precisa aprender um vocabulário tirado dos livros de Machado de Assis, porque aquele era o vocabulário da época de Machado de Assis, não é o nosso vocabulário de hoje. Você pode ter um vocabulário simples, mas um texto elegante. E a pessoa pode ter um vocabulário pernóstico, pedante, e um texto altamente deselegante. Se você estiver escrevendo, não use abreviaturas. Lembre-se, você não está escrevendo no WhatsApp. Você não está no chat. Não use abreviaturas VC, FDS. Isso daí não são coisas que numa redação deverá aparecer. Nem abreviatura tipo, a não ser que você bote o doutor fulano. Aí você pode abreviar o doutor. Mas se você dizendo, o doutor me disse, aí você tem que escrever o nome doutor todo. Não pode abreviar. Não use lugares comuns. O que são lugares comuns? Depois vai ter mais um pouquinho sobre isso. Mais na frente a gente vai falar sobre os clichês. Lugares comuns são aquelas coisas que todo mundo usa e ninguém sabe mais o porquê. Cair como uma luva, ou serviu como uma luva. Se a carapuça se vir, o que mais? Roubar doce de criança. Essas expressões populares a gente deve evitar no nosso texto. Como o diabo foge da cruz. Não use estrangeirismos. A não ser, veja lá, por exemplo, laser. Laser é um estrangeirismo. Só que a gente não tem uma palavra equivalente a laser para utilizar em português. Obrigatoriamente a gente tem que usar laser. Assim como a palavra shopping. A gente não tem uma palavra que, na verdade, essa palavra em inglês, shopping center, é um centro de compras, é como o mercado. O que o povo de língua inglesa chama de shopping, o que a gente chama de shopping, um cara de língua inglesa chama de mall, M-A-L-L. Então, é um estrangeirismo, mas que a gente deu uma outra significação, do mesmo jeito que outdoor. Outdoor, em inglês, significa só do lado de fora. Indoor, do lado de dentro. Outdoor, para a gente, é aquele cartaz grande que fica fixado numa moldura. Aí, nesse caso, a gente não tem uma palavra para utilizar. Tem que utilizar em inglês mesmo. Agora, se você tem a palavra em português e você vai usar um estrangeirismo, por exemplo, repare o que o povo de construção não, esse povo de design usa. Showroom. Uma sala decorada. Um mostruário. Não precisa você botar em inglês as coisas. Tenha cuidado com gírias. Às vezes a gente usa muito gírias no nosso falar, no nosso dia a dia, e é bom ter cuidado com elas, porque quando a gente menos espera, sem querer, uma delas sai numa redação e a gente vai perder ponto por conta disso. Não seja redundante. O que é ser redundante? É você repetir a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um exemplo bem bonitinho disso. Lembre-se que eu não coloquei aí, mas tem que estar aí no ponto. Seria o 3, na verdade. Use corretamente as letras maiúsculas e minúsculas. Redundante. Deixa eu ver aqui o exemplo que traz aqui no livro. Veja. Não seja redundante. Não é preciso dizer a mesma coisa de forma diferente. Isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez. Em outras palavras, não fique repetindo a mesma ideia. Que é justamente isso que é redundante. Redundante é você dizer a mesma coisa de forma diferente.
Diga uma vez só e basta. Agora aqui vai mudar a numeração, porque a outra virou 7. Essa daqui eu tenho que alterar. Me encontrar aqui. Pronto. Já foi. Escreva na voz ativa. O que é a voz ativa? É essa que a gente usa mais. Em vez de dizer deve ser feito, diga deve se fazer. Use corretamente a pontuação. Qualquer dúvida, meus caros, sobre esse negócio da pontuação, vocês voltem lá naquele capítulo primeiro, onde a gente estudou o uso das vírgulas. Na página 28 do livro. Ali é o mínimo. É o mínimo que a gente precisa saber. São páginas 28 e 29. Dê uma olhada depois nisso, que é importante. Nunca use siglas desconhecidas. Por exemplo, siglas como ONU, Unesco, são siglas que a gente conhece. Agora, imagine, sei lá. Vocês sabem o que é o ETA? ETA, ETA. Aí era preciso explicar o que é isso, porque nem todo mundo sabe. ETA é um grupo terrorista que quer a separação dos Países Bascos da Espanha. Então, procurar, quando usar a sigla, colocar a explicação. Sempre que você estiver escrevendo, prefira frases curtas. Sabe por que isso? A chance de errar é menor. Quanto maior a frase, a gente pode se perder nela. Por isso, escreva pouco. Pouco, eu digo, as frases curtinhas, logo, sujeito, verbo e o complemento. O máximo que a gente puder. Não encher de explicações o meio da frase, porque termina a gente se perdendo. Esse daqui das mesóclises, eu botei aí, mas a maioria das pessoas nem usam e nem sabem o que é isso. Mesóclise é quando você bota o pronome no meio. O pronome no meio de um verbo do futuro, ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tipo, as cartas Dallas ia se estivessem comigo. Dallas ia. É bom evitar. Em português do Brasil, a gente tem uma técnica muito interessante para evitar as mesóclises. Usar o pronome pessoal. Eu, tu, ele, eu, você, ele, nós, vocês, eles. Porque na regra do português do Brasil, o pronome sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, vocês, atrai o pronome para junto de si. Então, botou um futuro, coloque o pronome pessoal ali pertinho, que aí você não corre o risco. Preste atenção à ortografia, para não acontecer como na carta, no texto daquele camarada, esforço com acento desnecessário, ou crase sem colocar, ou palavra que deveria ser escrita com S e está escrita com Z, ou aquelas os homônimos que a gente viu, ao encontro de encontro a. Não trocar, prestar atenção na ortografia, escrever corretamente. Por isso é bom a gente usar as palavras que a gente conhece e não buscar palavras fora do nosso mundo para parecer inteligente. E clichê pode? Deve ser evitado, porque clichê é um lugar comum. Agora, preste atenção nesse texto. Esse texto aí foi tirado do jornal O Globo, 27 de outubro de 2003. Esse texto é interessante porque ele é uma crônica. Uma crônica é possível, porque crônica é um texto jornalístico, mas que mistura características de literatura. Portanto, ele é um texto mais suave, mais livre, mais leve. Agora vejam uma coisa. O uso do clichê, que é também um lugar comum, deve ser evitado. É uma regra de estilo.
Muitas vezes ouvimos pessoas, até pessoas respeitáveis ou cultas, falando algumas expressões que consideramos bonitas, apesar de a gente nem entender, na maioria das vezes, o que é que elas significam. Porque essa pessoa é uma pessoa importante, é uma pessoa que a gente considera inteligente, e o que ela diz, a gente admira, baixa a cabeça reverentemente. Então vamos ao texto desse, como é o nome do indivíduo, Joaquim Ferreira dos Santos. Então, é o título. Veja, começou com então, já deu ponto. Uma conclusiva. Isso aqui está concluindo o quê? Se o texto está começando, né? Então, haverá coisa mais irritante do que pessoas que começam frases, tomam fôlego na conversa e substituem suas vírgulas pelo famigerado então? Pois então. Veja a ironia que ele está fazendo, usando aquilo que ele critica. É uma das pragas da fala moderna, sucessora legítima do a nível de, do enquanto pessoa e do vou estar lhe enviando das décadas passadas. Esse vou estar ainda está ativíssimo. O então é mais perigoso, por sutil. Trata-se de vírus oportunista, quase um aparentado desse doping invisível que os atletas andaram tomando para encher de fôlego o pulmão. Só que, no nosso caso, a ideia é dar gás à frase. É difícil notar o então. Quando você percebe, crau, a palavra já lhe é dona de todo o discurso. E aí, meu caro? Aí, para rebater a idiota, só 12 ampolas diárias de Drummond na veia do crânio. Ao dormir, pílulas e mais pílulas, sem copo d'água de Zueni Ventura. O então, disfarçado em sua insignificância curta, oca de sentido, não chega a ter peso sonoro de uma palavra cretina como instigante. Outra muleta que segurou muito perneta. Mas é da turma. Pretende a mesma pose, a rota igual data vênia e cerimônia, esses fardões cheirosos de naftalina que fazem do brasileiro barata tonta quando abre a boca para morder a semântica. Somos um bando de ignorantes vernaculares, seus creções da vida, todos complicando o papo para ver se ganham a mina na ponta da língua. Achamos que agregar valor é suficiente para esconder a burrice generalizada. Eu a garanto que não. E aí, meus caros, olha, a gente termina a lição de hoje. Amanhã eu deixarei no SIGA duas coisas. Deixa eu parar logo a gravação, que aí